Olá, bom dia, amigos, tudo bem? Sou o Beto Brown. Eu vim falar de um tema hoje, estava pensando muito sobre isso, não é de agora, sobre um tema chamado normose, ou a normatização, ou a normalização de coisas e situações na nossa sociedade. O assunto que eu vou abordar hoje é sobre a normose da juventude. Pelo menos ao meu tempo, né? Na fase dos 14, 15, 16 anos, né? O que a gente fazia, o que a gente vivia era algo normal. Então, quando a gente está naquela idade ali, que a gente vê o mundo dos adultos, vê as festas, as baladas, os barzinhos, as bandas rolando, a gente tem uma sensação, pelo menos comigo, parece um desejo de ficar adulto logo para poder curtir essas coisas. E eu me lembro um fato muito interessante, eu lembro até hoje que eu tinha 12 anos e, e existia o carnaval dos clubes no interior. E eu lembro dos meus primos, né, de uma geração acima da minha, que eu lembro de um sábado em que eu estava na casa do meu primo, que nós éramos todos vizinhos no terreno ali da família. E eu lembro de ter ido assim, era um horário final da tarde ali por umas 6, 7 horas. E ele estava escutando Dire Straits, Brothers in Arms, o álbum, e eu via eles já fazendo aquela empolgação para sair à noite, para ir para concentração, né? Bebida, festarada, enfim, curtição. E eu percebi agora, depois de muito tempo, principalmente porque eu não bebo mais, e eu percebi o quanto o álcool e outras coisas, cigarro principalmente, que são drogas liberadas, e essa normatização delas estarem aí na sociedade. Isso na verdade não é normal, porque as pessoas elas realmente elas vão ficando viciadas, vão se acabando e acham que isso é normal, mas isso não é normal. Numa sociedade primitiva, indígena, não teria esse tipo de coisa. E falamos que são primitivos. Aí por que eu tô falando isso? Porque é comum ver os jovens e a necessidade de se inserir em grupos determinados por atitudes que se deve tomar ou que se deve fazer ou que para estar junto, como um time de futebol. Se você joga, se você torce para o time de futebol, você põe aquela camisa lá para saber que você é daquela turma. Seria mais ou menos isso. E eu quero deixar um alerta, né, para os pais, para as pessoas que aconselhem os seus filhos a cuidar muito com as bebidas alcoólicas, principalmente. Porque tem a necessidade de, né, do interagir, do conhecer as pessoas, do sair por aí, dar tratos à bola. A vida humana ela é social, então existe essa sociabilidade, mas em grande parte de todos os casos, o álcool está presente. Então é muito raro e muito difícil você ver as pessoas não consumirem, já que está ali e que movimenta uma indústria absurda, né? É difícil falar isso porque eu vivi nesse meio por muitos anos. Mas eu não sabia, porque aquilo ali era normal. Todo mundo fazia, todo mundo vivia, todo mundo tinha aquela conduta.
era aquela diversão, enfim. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo, é um vídeo curto, para gerar uma reflexão, porque eu percebo que eu aprendi muito com isso. Eu posso dizer até que me diverti, me libertei de algumas coisas, porque o estado mental, o estado emocional, algumas barreiras são quebradas com o uso do álcool, principalmente, porque você vai relaxando e você vai se soltando. E aí essa sensação de se expor, de conversar, de falar, de encontrar as pessoas, ele cria uma sensação de alegria, queira ou não, é óbvio. A pessoa se sente pertencida, se sente envolvida. Mas, ao longo do tempo, essa necessidade de voltar a estar nesse estado, porque a vida real não é assim, isso gera esse desejo que, com o tempo, vai se tornando um vício. E o vício é do corpo, no fundo, não da mente. A mente é capaz de se libertar. Porém, o corpo sente a necessidade daquela substância e ela fica mandando uma informação para a mente. Esse corpo fica borbulhando para que a pessoa vá lá e toma mais uma, compra mais uma. Eu acredito que deve existir um estado consciente para o consumo desse tipo de bebida, por exemplo, vinho, cervejas, drinks, etc. Mas eu, por experiência própria, acho extremamente perigoso. Principalmente porque é preciso um controle mental muito grande para saber distinguir isso. E como as pessoas experimentam isso muito jovens, elas não têm essa habilidade até pela vivência. Imagine você experimentar com 14, 15 anos ou experimentar com 23, 24. É uma grande diferença. Esse discernimento que acontece conforme a idade, conforme a vivência, ele faz muita diferença. Então, esse ponto dessa normose, hoje eu estou falando sobre esse assunto das bebidas alcoólicas, porque eu acho o vício mais difícil de tirar da vida de uma pessoa. É uma luta constante, diária, até que o corpo se liberte dessa necessidade dessas substâncias. Quando a pessoa se liberta, que o corpo não vai mais ficar naquela ebulição, chamando a mente para consumo, aí a pessoa conseguiu finalmente. Aí ela vai ter consciência de trabalhar isso, de analisar. E normalmente o ambiente onde ela vai se posicionar, se ela vai voltar para curtir uma balada, lá ela vai estar envolvida com a normose. E isso vai ter uma implicância, porque cria desejo novamente. Então é preciso se inserir nesse meio. Aí a pessoa volta e vai lá e pede mais uma. Compra uma cerveja. Enfim, isso é uma reflexão, mas também é um alerta, né? Para que as pessoas tomem consciência. Às vezes você está aí num processo de que você gasta muito dinheiro, que você não consegue deixar de ir para a balada, que você não consegue parar de beber. E eu desejo que você pense bastante sobre isso. E que se você não consegue, como eu também não conseguia, eu não chegava ao ponto de um alcoolismo, mas quase.
porque quando você começa a consumir todos os dias, mesmo em quantidades pequenas, já é uma forma de alcoolismo. Então, a minha sugestão, é só uma sugestão, que você diminua a dose. Evite o aumento da dose. Diminua. Cada vez. E a abstinência não seria a melhor opção. Porque se houver recaída, vai ser muito desastroso. Então eu aconselho, se você toma 5 long necks, passe a tomar 4. Daqui a um tempo, passe a tomar 3. E daqui a um tempo, passe a tomar 2. E, finalmente, apenas uma para você degustar naquele momento em que você realmente gostaria de sentir o sabor da cerveja. Aí compra uma cerveja boa, que é o que eu faço raramente hoje. Então a minha história envolvida com as bebidas alcoólicas, pela normose de ver na sociedade, nos amigos, na família e tudo mais, isso data de muito cedo. Eu já tive as minhas primeiras experiências com álcool a partir dos 13 anos. E não aconselho. Principalmente com destilados. Tem uma história que eu vou contar num outro vídeo, que ela é bem reveladora e ela é até meio fantástica, assim, mas ela é uma história significativa na minha vida envolvendo bebidas alcoólicas. Então a minha reflexão é sobre essa normose ou essa normalização, para que todos pensem muito, principalmente pais, mães, quando estão em família, com os filhos, e de saberem orientá-los a respeito disso. Porque é muito comum ter as bebidas em casa, né? Porque é normal. Você entende? Se é normal estar lá, possível você consumir. E aí eu me dei conta de que isso não é normal. Isso é uma questão social praticamente imposta. E o motivo de eu fazer esse vídeo é porque eu vejo da minha própria existência os malefícios que isso causou. Muito mais do que benefício. Se eu pudesse, eu teria voltado no tempo e teria mudado essa história. Mas como não é, eu uso essa experiência do que eu fiz, do que eu vivi, para não repetir e para trazer algum sentido positivo. Algum sentido, porque a vida continua, né? O fluxo da vida continua. Então é preciso estar atento. Ontem mesmo eu passei por uma situação em que eu estava trabalhando à noite ali com carro de aplicativo e tal, fazendo um drive. E a gente leva as pessoas para balada, óbvio. E leva para balada e também leva para casa depois. E é muito comum você ver o agito. Eu moro aqui em Florianópolis, então o centro de Florianópolis, agora que foi revitalizado, então tem muitos bares, muitas casas noturnas, shows. E ali é uma galera. Basta você ir lá. É só você ir lá e ficar lá um tempinho e você vai ver como que é o clima. Eu vivi isso a minha vida inteira. Muitos anos, muitos anos. Eu achava o máximo. Achava que era o normal.
Achava, na verdade, era a vida. Para mim, não me questionava se era normal, não era. Sempre foi. Mas hoje, mais velho, olhando a situação, eu chego à conclusão de que isso não é normal. Então é só para não sendo repetitivo demais, para quem chegar a esse vídeo, gostaria que pensasse muito sobre isso, sobre o consumo do álcool, sobre a atenção a esse padrão dessa normose, que não é normal. Ok? Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.